de resultado. E nesse curso hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental. E nessa matéria você vai aprender como identificar um perfil comportamental. Existe a análise corporal, que eu sou especialista, tenho uma formação nisso, e também tenho uma formação em análise comportamental. Tá? Análise comportamental é diferente de perfil corporal. No perfil corporal, você olha uma foto, você olha a foto da pessoa e já sabe como essa pessoa pensa. Tá? Eu teria que ter muito tempo para poder mostrar como você analisa uma pessoa quando você olha para ela e através da foto, do corpo, da face dela, você identifica a forma que ela pensa, quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos. E todo líder precisaria saber bem sobre análise corporal. Por quê? Porque você olha e você já identifica essa pessoa, eu posso colocar ela na contabilidade que ela vai desenvolver a função muito bem. Eu posso colocar ela como sendo uma pessoa que vai ir pro louvor, porque ela tem ela traz isso dentro do perfil dela. E também, quando a gente tem essa análise corporal, que tu não precisa fazer teste, e a gente vai ver na análise do perfil comportamental, você precisa aplicar o seu colaborador a teste, principalmente se você não conhece ele. Se você já conhece, pelas palavras que ele fala, você consegue analisar o perfil comportamental dele. Aí você já sabe quem essa pessoa é e quais são os medos dela. Quais são os medos dela e como ela pensa. E às vezes tem pessoas que têm medos diferentes de outros, que são motivadas de uma forma diferente de outros, conforme o perfil comportamental dela, ok? Então nós vamos ver sobre perfil comportamental, que tem a sigla DISC, tá? O pessoal de desenvolvimento humano, psicologia, eles criaram essa nomenclatura, tá? Para facilitar o aprendizado de quem está aprendendo sobre perfil comportamental. DISC, né, é o D, o S, o I e o C. DISC, tá? Perfil comportamental, de análise comportamental DISC. E todas as pessoas na Terra ficam dentro desses 4 perfis comportamental, sendo que a análise corporal são 5 e o perfil comportamental é 4. Tá? Todas as pessoas na Terra você vai encontrar esses traços desses perfil comportamental. Então, se você sabe que todas as pessoas na Terra você consegue colocar elas dentro de um padrão que você pode analisá-la, se torna muito mais fácil. E aí você consegue contratar ou dirigir ou enviar as pessoas para os lugares certos. Qual é o principal erro que as empresas fazem hoje? Eles erram no contratar. Quando a gente erra no contratar, a consequência pode ser devastadora. E é por isso que, às vezes, você contrata alguém e aí depois? Como é que você manda embora? Me diz pra mim. Como você tira aquela pessoa daquele cargo que você colocou? É complicado. Porque você vai estar mexendo com a estrutura da pessoa. Com alguns projetos e sonhos dela, mas você está vendo que ela não está produzindo ali. O que você vai fazer? Você contratou a pessoa errada para a função errada. Então, toda a empresa, sendo ela pequena, grande, ela tem que acertar na contratação. Duas coisas importantes.
contratar as pessoas certas e mesmo que elas tenham conhecimento, naquela área, treinar elas conforme o andamento da sua empresa. Porque às vezes uma pessoa trabalha em uma empresa, ela tem um andamento X. Ela sabe fazer aquilo, mas do jeitinho daquela outra empresa. E não do jeitinho dessa empresa. Então, mesmo que a pessoa ela tenha o conhecimento técnico, que ela tenha todo o conhecimento, a habilidade, de repente as atitudes dela vão ser referentes àquela outra empresa. Então, contratar a pessoa certa, a função certa. E mesmo que ela tenha entendimento, treinar elas para aquilo ali, vai trazer ela para a visão empresarial, para a visão do seu sistema, da forma que você quer. Quanto menos erro, mais acerto. Quanto mais acerto, mais resultado. Todo mundo ganha. Essa pessoa ganha. Você como líder, como gestor, também ganha. Todos ganham quando as coisas estão no lugar certo. Certo? Não tem como nós colocar as pessoas em lugares errados. Perfil comportamental DISC. DISC, D, é de dominante. Uma pessoa que ela tem esse comportamento dominante, tá? Ela é uma pessoa que ela é voltada para resultado. Ela não é voltada para detalhes. Exemplo, você diz para ela fazer algo, ela vai lá e ela vai fazer de uma forma que lhe deu o resultado. São pessoas mais competitivas, são ótimos líderes autocráticos. De um certo modo, eles têm pouca paciência com aquelas pessoas que não aprendem, porque parece que eles pegam rápido. É um perfil de pessoas autocrática, é dominante. Eles não aceitam, de um certo modo, a autoridade de alguém que saiba menos que eles. Eles valorizam muito quem sabe mais, mas quem sabe menos eles olham e dizem assim, sabe menos que eu. São pessoas dominantes. E eles estão sempre como eles são voltados para o resultado, eles estão sempre concorrendo. E um dos principais erros que essas pessoas fazem, elas concorrer com as outras pessoas. E às vezes também, quando elas estão indo bem, elas estão muito felizes. Estão indo bem e resultado, porque elas têm desconexão com as pessoas. Elas são mais conectadas com os resultados, independente como é que vai ser. Se elas precisar, quem sabe, até passar por cima de alguém, dependendo a índole, ela é capaz de passar por cima aqui de alguém para ela ter o resultado. E ela é uma pessoa que ela quer dominar a situação. São pessoas inteligentes, pessoas que trazem resultados. Mas ao mesmo tempo, quando o resultado começa a cair, elas não são perseverantes. E a tendência delas é de parar pelo meio do caminho. Se eu quero alguém para resultado, alguém que ande rápido, que pense rápido, eu vou contratar uma pessoa que é dominante. Mas se eu quero alguém que a situação é difícil, os resultados são muito lentos, eu não posso contratar um dominante. Porque o dominante quer resultado mais rápido. Isso faz mal para ele, o resultado ser muito lento. Então eu tenho que contratar um outro perfil de profissional. Então se eu quero resultado, eu quero por exemplo, que a minha empresa, ou que a minha igreja, ou que o meu grupo, o grupo que eu estou criando, ele se destaque. Pronto, eu vou contratar um dominante. Porque ele não vai aceitar um outro grupo, uma outra empresa, ele não vai aceitar que alguém faça mais que ele. Porque ele é voltado para resultado, desconectado das pessoas
entre aspas. Claro, ninguém é um perfil puro. Existe 4 perfil comportamental. Então, quando esse perfil dominante, ele é realmente dominante na pessoa, ela tem esse comportamento. Será que você conhece alguém? Desculpa. Será que você conhece alguém com esse perfil? Que parece que está sempre concorrendo com alguém? E tudo que essa pessoa tenta fazer, ela realmente vai tentar fazer o melhor para que ninguém chegue perto do resultado dela. E quando ela começa a fazer e o resultado dela não começa a ser tão bom, ela se desmotiva e para. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Então, essa pessoa é voltada para resultado. E ela gosta de trabalhar ainda mais, ela gosta de trabalhar com liberdade. Ela não gosta que alguém fique dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Ela não gosta também de ficar seguindo regras, muitas regras, certinho, porque para ela não importa se ela vai pela direita ou se ela vai pela esquerda ou pro lado que ela vai. O que importa é o resultado. E aí muitas vezes pessoas com esse perfil, eles acabam quebrando empresas, às vezes não dando certo, porque eles têm muita dificuldade para seguir regras, processos, procedimentos, porque para eles o pulo do gato é o caminho mais rápido para se chegar no resultado, tá bom? Então, mas são pessoas ótimas quando se quer algo muito rápido. Esse é o perfil dominante. Depois nós vamos vir com o I. O I é o perfil influente. Esse perfil influente, ele é aquela pessoa, como o próprio nome diz, influência. É uma pessoa que tem a oralidade. Ela consegue se comunicar. Ela é muito falante. Ela conversa com o outro. Quando ela chega em um lugar, ela não tem dificuldade para comunicação. Ela vai lá, ela fala, ela ri, ela conversa. É uma pessoa influente. E o influente é o seguinte, como ele fala bastante, ele acaba às vezes falando o que não pode falar. Tá? Mas e aí já foi, por causa que ele é uma pessoa influente, não consegue ficar sem falar. Se der um serviço para uma pessoa influente em um lugar que ela fique sozinha, acabou, é um tédio. Porque ela recarrega as baterias dela conversando com um, rindo. É assim que ela consegue trabalhar. Então, ela pode ser uma pessoa para trabalhar com telemarketing, pode ser uma pessoa para trabalhar com venda, para trabalhar com palestra, como professor, aonde tenha pessoas na volta. O trabalho dela não pode ser dessa pessoa um trabalho que ela vai fazer dentro de uma sala fechada. Ela não vai produzir. O dominante também, ele tem esse lado. Ele quer transitar, ele quer caminhar, ele quer olhar se está tudo correndo certo, ele quer dar resultado. Então, se colocar ele em uma sala preenchendo folhas, dados, não, isso aí para ele é um tédio. E já o influente, ele já tem um pouco mais desse lado dele conseguir fazer planilhas e algumas coisas mais. Mas o forte dele é falar. O forte dele é palestra. O forte dele é apresentação. O forte dele é a música. É ser professor. Tudo que tiver, tudo que for para falar. E o influente também, e meio próximo do dominante, ele não é muito detalhista. Tá? Se você der para ele fazer algo, ele vai fazer. Tá? Mas ele não vai fazer com aquele detalhe tão grande. Tá? E a gente vai ver quem é o que faz com os detalhes mais grandes. O dominante também, agora que me vem em mente, ele é uma pessoa seguinte.
que ele vai sempre procurar o caminho mais rápido. Então, ele jamais vai poder ser um auditor de qualidade. Nunca. Porque ele sempre vai ver o erro que passa. Ele não vai buscar a perfeição. Ele vai buscar o erro que passa. O dominante. Ele vai buscar o erro que passa. Isso que passa. Isso aqui passa. Porque para ele importa é que ele fez a meta dele um pouco mais. Então, isso aqui passa, isso aqui passa. Não, como é que eu vou colocar um dominante em uma área em que o meu produto ele é crítico? Como é que eu vou botar um influente, que é aquela pessoa que fala, às vezes a pessoa está em uma máquina ali, né? E ela é tão influente que ela está trabalhando e está falando com outro de uma outra máquina, gritando lá, ô fulano, coisa e tal, porque ele é influente, não consegue viver sem pessoas em volta. Tem que ter pessoas em volta. Quando a gente entende que essa pessoa ela é uma pessoa influente, que o meu filho, que a minha esposa, o esposo é uma pessoa do lado influente, eu tenho que compreender. E se eu compreender isso, eu vou procurar então colocar essa pessoa no lugar dela, no lugar que mais vai fazer bem. É ela ser uma pessoa influente, aquela pessoa que é para a vida, né? Gosta de passear, gosta de ver outras pessoas, gosta de sol, ela gosta da vida em si, ela quer viver a vida, é uma pessoa influente, ok? Então, vendedor, professor, é, é toda essa parte. O dominante, esporte, é muito bom para ele. Tudo que levar para a concorrência, o dominante. Eu preciso contratar alguém que olha para a concorrência e diz, nós vamos ser melhor que eles. Fique certo, ele vai fazer de tudo para ser melhor que a concorrência. Falamos sobre dominante, influente, e agora vamos falar sobre estável, que é o outro do DISC. Estável. Estável é aquele perfil de profissional ou de pessoa que ele é o amigão. Ele é a massa que une os tijolos. Tem um conflito aqui, tem um conflito lá, e ele vai apaziguar. Ele é o melhor perfil para a liderança. Ao mesmo tempo que ele olha para os processos, ele olha para as pessoas. Porque ele sempre vai ser aquele amigão de todos. De todos. Ele nunca vai buscar o interesse dele próprio. Toda vez que a equipe fizer algo, ele vai dizer que foi a equipe. Ele não vai buscar o interesse dele próprio, porque ele é estável. Ele vai fazer de tudo para não aparecer. Diferente do dominante, que ele quer poder. O influente, ele quer fama. Ele quer ser percebido. Tá? E o estável, ele quer servir as pessoas. Ele quer desenvolver as pessoas. Ele é um dos perfis mais fiel. Caso aconteça, por exemplo, se ele tiver que cuidar dos pais até a morte, ele é a pessoa que vai fazer isso. Porque ele é estável. Ele vai fazer o máximo para não entrar em confusão ou problema. Ele vai sempre olhar um lado melhor para se ver aquilo. Ele sempre vai estar prezando pela estabilidade. Se for um concurso público é melhor, trabalhar em uma empresa é melhor, que eu já tenho o meu salário certo, é melhor eu ficar no meu casamento, é um dos perfis de pessoas mais fiéis ao casamento, é melhor eu ficar no casamento meu do que eu tentar outro. Ele sempre vai privar pela estabilidade. Financeiramente, ele procura levar as coisas, as contas pagas,
Porque ele está privando pela estabilidade. Ele não gosta de ter conflitos emocionais. Então ele é um ótimo líder. Ele é um bom gestor de conflito. Ele é um bom gestor de conflito. E ele vai trabalhar ao longo prazo. E tudo que der para uma pessoa estável fazer e dar tempo, ele vai fazer. Ele é muito frágil à pressão. Se der pressão nele, ele trava. Porque ele não gosta de viver sob pressão, porque ele é estável, ele gosta de uma vida mais plana, mais reta, mais contínua. Então, eles são funcionários que, se o líder dizer faz isso, ele vai lá e faz. Ele não questiona. Se o chefe dizer para ele, olha, tu tem que vir tal hora, ele não questiona. E ele vai dar o melhor dele. Pelo menos é para ser assim. Esse é o perfil estável. Então, eu preciso de alguém que seja tranquilo, que seja calmo, para falar com as pessoas, para gerir conflito, ou alguém que fique naquela máquina ali, estável, que não reclame de estar numa máquina só. É esse cara, é o estável. Então, quando você conhece o perfil, você vai trabalhar e você vai levar essa pessoa para o lugar certo. O dominante você vai colocar lá. Se for um dominante que tenha inteligência, que tenha conhecimento, ele vai ficar no topo da pirâmide. Ele vai ficar lá, comandando tudo o resto, metendo pressão para que haja resultado. Mas ele vai ter, quem sabe, um influente que vai estar lá conversando com outro, levando as informações, trazendo. Ele não tem a timidez, ele vai lá e faz. Tem que fazer uma palestra, o influente vai lá, ele vai lá e faz. Se ele quiser, ele pode ser persuasivo, porque ele tem a palavra com ele. Então, aí vem vindo. Lá, nós poderíamos falar que o diretor ou gerente, ele poderia ser um dominante. Tá? E que o líder, ele pode ser um estável. Agora a gente vai para o último, que é o C, que é de conformidade. O C, ele é aquela pessoa que não consegue ver nada errado. As coisas têm que andar certinha. Se foi combinado assim, tem que ser feito assim. Se o documento é preenchido assim, tem que ser feito assim. Se a qualidade diz que tem sido assim, tem que ser feito assim. É o conforme. E ele não consegue. E se mesmo que ele queira sair disso, isso é como que lhe machucasse. Porque tudo para ele existe regra, existe norma, existe leis. E ele entende que tudo vai correr bem se cada um cumprir com as suas regras. E ele é minucioso. Aonde é que ele trava? Para ele nunca tá bom. Ele é aquela pessoa que nas entrevistas às vezes pergunta qual é o seu defeito. O meu defeito é perfeccionista. Né? As pessoas nem sabem o que é isso. Mas acaba falando. Mas o conforme, ele é perfeccionista. E se ele for conforme de verdade, ele acaba quase que irritando as outras pessoas, porque o que ele não consegue, por exemplo, por que vamos supor, na qualidade eles botam mais pessoas conforme? Porque ela não vai se permitir errar. Ela se cobra errar. Porque se tem uma coisa que mais dói nela é a sua autoridade chegar nela e dizer, tu errou.
Isso aí destrói, acaba. Pode ser 1 centavo. Errou, isso destrói, porque é conforme. O C diz, é conforme. Então, quando eu entendo que eu tenho pessoas na minha organização e que eu tenho uma organização, eu preciso entender de pessoa. Eu preciso compreender sobre pessoa. Eu preciso saber, poxa vida, eu quero resultado rápido. E eu sei que eu tenho como ter isso. Mas eu não vou colocar um conforme lá. Que ele vai fazer todas, ele vai querer fazer tudo certinho e ele vai achar que nunca tá bom. E aí a coisa não anda. Dificilmente um conforme ele consegue ser o empresário. Porque no mundo empresarial as coisas estão sempre mudando sempre. E para ele, as mudanças para ele não é nada bom. Para ele é melhor ele seguir na rotina, porque a rotina para ele sabe que ele vai fazer certo, porque ele já fez ontem. Ele já fez ontem. Então é necessário o quê? Que quando a gente vai contratar alguém para a nossa empresa, ou para a função, ou para aquilo que for, que a gente entenda de perfil comportamental. Como é que eu vou saber, como é que eu vou entender sobre isso? Existe o teste, tá? Você não precisa fazer curso, existem sites, né? E você pode procurar no YouTube, no Google, vai abrir sites em que você vai lá e preenche várias perguntas e depois disso eles dão um laudo sobre o seu perfil comportamental. Nas empresas, eles contratam os psicólogos que fazem várias perguntas e ali eles chegam a uma conclusão. O perfil comportamental do fulano é esse. Então eu preciso levar ele para uma área para uma área de suporte que vai falar com as pessoas. Tá? Eu preciso levar ele para uma área técnica, né? Tanto ali o conforme como o estável são bons técnicos. Tá? Só é aqueles técnicos mais travados, é claro. Mas pode ter certeza, a chance deles fazer alguma coisa errada é mínima, porque ele é conforme, ele quer fazer as coisas certinhas sempre. O dominante ele tem mais chance de fazer as coisas erradas. Por que ele tem mais chance? Porque ele vai sempre achar o atalho, porque ele quer resultado, ele quer mostrar que ele é rápido, que ele é campeão. Então ele vai tentar achar os caminhos mais rápido. Essa foi a nossa aula, tá, sobre perfil comportamental. Não erre. Todo erro às vezes fica difícil para contornar. Você contratou mal, o que fazer? Colocou na função, o que fazer? É complicado. Então o caminho é liderança de resultado. Sempre saiba, resultados bons vai fazer com que a sua autoestima aumenta. Resultados baixos faz com que a sua autoestima diminua. Ok? Sou Marçal Santana, especialista em comportamento humano, e eu quero dizer que foi um prazer imenso nós ter essa aula sobre perfil comportamental.